Pronto. Vamos continuar aqui a nossa história com o transtorno de ansiedade. E agora a gente vai falar sobre ansiedade social, né? Hoje a gente vai falar de ansiedade social. E o que é a ansiedade social, né? Eu já falei para vocês que todo transtorno é histórico, tem a ver com uma construção histórica do sujeito. Nesse caso da ansiedade social, é um medo ou ansiedade, né? Acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto à possível avaliação de outras pessoas. Prestem atenção. A avaliação, o sujeito tem medo do que o outro vai pensar sobre ele. Isso é importante ressaltar, né? A pessoa, ela pode ter um transtorno social porque tem medo do que o outro pensa sobre ela. Eu sempre falo isso, do que pensa a teu respeito não me diz respeito. Então, quais são os exemplos de um transtorno de ansiedade social? O medo de fazer interações sociais, até numa conversa, a pessoa tem medo, isso é muito mais que timidez. Timidez pode ser ali uma coisa até normal, né? Todo mundo fica meio tímido de acordo com o ambiente, né? A pessoa pode ficar mais timidazinha, não querer se colocar muito, mas nesse caso aqui é um certo pavor de se manter em uma conversa com outras pessoas, tem medo de errar. Eu tinha uma paciente que tinha transtorno de ansiedade social, ainda bem que não tem mais, porque a gente tratou dos esquemas dela de vulnerabilidade ao dano à doença e de defectividade. Porque são esses dois esquemas que estão na base do transtorno de ansiedade social. Às vezes são essas pessoas que a pessoa fala assim, ele é antissocial. Não, antissocial é uma outra coisa, né? Antissocial agora está no lugar do psicopata, né? Do que se chamava de psicopatia. Então, essas pessoas que têm transtornos de ansiedade social têm medo e se sentem ansiosas por encontrar qualquer pessoa que não seja da família, intimamente ali ligado. Tem medo também, olha aí, de ser visto comendo, bebendo. Eu acho que teve um caso, acho que a Márcia que falou sobre isso, que a paciente dela, o Beth, foi sexta-feira, que a paciente não comia na frente das pessoas, né? Eu também tenho uma paciente que ela não comia, mas ela tinha uma fobia específica, que era de vomitar. Ela não conseguia, ela tinha medo de vomitar, por isso ela não conseguia comer na frente das pessoas. E quando ela ia no restaurante, lembram disso? Ela ia só no restaurante a peso, porque ela podia pagar o prato sem ter que se expor, né? E, de repente, se ela tivesse algum pânico qualquer, se ela tivesse vontade de vomitar, ela poderia sair correndo sem ter que perder tempo pagando as coisas. Então, ela criava estratégias para poder lidar com a fobia específica, que era uma fobia do vômito, ela tinha medo daquilo, e com transtorno de ansiedade social. Quero deixar bem claro que não é uma coisa ou outra, não. Às vezes a pessoa tem vários transtornos de ansiedade no mesmo tempo, tá bem? Então, outra coisa é o medo de fazer palestras, de fazer apresentações em público. Isso também pode se caracterizar por um transtorno de ansiedade social, porque, às vezes, o sujeito, mesmo com medo, mesmo sabendo a matéria, mesmo porque uma coisa é você não saber o que você vai falar, e você tem medo, né? Agora, o sujeito, às vezes, treina, sabe do que ele vai falar, mas ele trava. Muitas vezes não aceitam as promoções, porque em determinadas promoções eles podem ser obrigados a fazer apresentação em público, e aí eles não vão. Olha como é que isso atrapalha a vida do sujeito, né? Então, o transtorno de ansiedade social, ele é muito sério e muito comum. Tem grupos no Facebook
com esse nome, transtorno de ansiedade social. As pessoas não conseguem se relacionar. Volto a dizer para vocês que isso não se dá por acaso, não é por acaso, não é... Não. Isso tem a ver com os esquemas do sujeito. Provavelmente, e mais contundentemente, vulnerabilidade ao dano à doença e defectividade. Tá bem? Pode ter esquema de fracasso? Pode, mas mais contundentemente, esses dois. Em crianças, é importante a gente observar isso. Em crianças, a ansiedade ela pode ocorrer em contextos que incluem as próprias crianças, ou seja, normal que uma criança não interaja com alguns adultos, mas quando a gente vai diagnosticar o transtorno de ansiedade social em crianças, é quando essas não conseguem se relacionar com seus pares na escola, ficam no canto, não conseguem, e essa interação social é fundamental, inclusive no processo de aprendizagem, né? Então, e de que forma a criança expressa? Olha aqui, como é que a criança vai expressar esse medo? Se a gente, que é marmanjo, velho, não consegue nominar muitas vezes as nossas emoções, imaginem as crianças. Como é que elas fazem isso? Elas choram, se agarram nas pernas dos pais, não querem entrar na escola. Então, isso pode ter a ver com esse transtorno de ansiedade social. E por isso que é importantíssimo a gente ouvir, não é uma bobagem, meu Deus do céu, essa criança não está querendo ir para a escola, alguma coisa está acontecendo e a gente precisa escutar, né? Então, o indivíduo, outro critério diagnóstico, o indivíduo tende a agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente. Ele acha que ele vai ser humilhado. Então, são pensamentos tenebrosos. Ele se vê, né, ali, sendo humilhado, constrangido, que ele vai ser rejeitado. Eu acabei de atender uma moça agora com um transtorno de ansiedade social, e ela é promotora de justiça. Aí ela falou assim, eu estou com muito medo, eu estou com muito medo. Eu falei, do quê? De ter falado de forma rude com alguém que trabalha comigo. Então, a pessoa nem falou, não necessariamente, mas ela tem medo de ter falado. Então, também passa o transtorno de ansiedade social pelo medo de ofender ou machucar outras pessoas. Entenderam? Não é à toa que o cara... Não é porque ele é um arrogante, né? Que ele não quer se misturar com os outros, é porque ele não consegue. Essa outra que eu tratei, que não tem mais esse transtorno, ela falou, Adriana, eu não conseguia as festas, eu ficava no canto. Aquilo era tão incômodo, o que acontecia comigo? Eu começava a beber. Eu começava a beber para poder me sentir melhor, mais relaxada, né? Então, todas as vezes que ela era convidada para uma festa, ela procurava saber se ia ter bastante bebida. Se não tivesse bebida, ela bebia antes em casa para poder se sentir um pouco mais confortável nas situações sociais. Então, o transtorno de ansiedade social, que é pautado aqui no esquema de defectividade, de vergonha e de vulnerabilidade, ele pode causar alcoolismo, né? Porque e o uso de outras substâncias. Por quê? Para se sentir mais confortável, para se sentir mais simpático, para se sentir melhor, a pessoa começa a beber. Começa a beber recreativamente até que isso se torna um problema de alcoolismo ou, enfim, né, qualquer outro tipo de adição. Tá bem? As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. Aí, como eu falei, né, em crianças, o medo ou a ansiedade pode se expressar pelo choro, ataque de raiva. Às vezes a criança não consegue, ela não consegue se controlar e ela tem ataques de raiva. E aí o adulto não sabe o que fazer, muitas vezes perde o controle e bate na criança, piorando uma situação.
Ou diz, não é nada, menina, deixa de bobeira, vai lá e tal. E a criança sofre de ansiedade social. As situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo e ansiedade. Ou seja, o sujeito, às vezes, que tem que ir para essas situações sociais, ele vai arrastado, ele vai sofrendo. O transtorno, aí é a situação. Quando é que a ansiedade leva à depressão? Nesse momento, um sujeito com transtorno de ansiedade social pode se tornar deprimido. Por quê? Porque simplesmente ele não consegue se relacionar. E, como diria Seligman, contrariando Sartre, o inferno não são os outros. Nós somos seres gregários. Nós precisamos do nosso grupo. Nós precisamos do grupo, né? Mesmo que a gente escolha algumas pessoas, outras podem ser chatas para caramba, você pode escolher algumas, mas a gente precisa de um grupo social. E quando a gente não se relaciona, a gente se deprime, porque os relacionamentos são muito importantes para aumentar o nosso bem-estar. E o nosso florescimento, como diria o pai da psicologia positiva, Martin Seligman. Então, o medo ou ansiedade é desproporcional à ameaça real apresentada pela situação social ou contexto sociocultural. Como eu falei para vocês, às vezes a pessoa prepara a apresentação, ela sabe o que ela vai dizer, ela está treinada, ela sabe o assunto e tal, mas entra em desespero quando se vê ali naquela situação de ser avaliada. A questão é a avaliação do outro, né? Portanto, o esquema de busca de aprovação e reconhecimento e o esquema de fracasso podem também configurar aqui para segurar o transtorno de ansiedade social. Tá bem? Pense aí se vocês têm pacientes que sofrem de transtorno ou se vocês sofrem de transtorno de ansiedade social. Então, o medo, a ansiedade ou esquiva, né? Esquiva é o evitamento, né? Eu não vou, a evitação, desculpa, evitamento, eu estou aqui preocupada com a mulher. Eu não vou, né? A pessoa para de se encontrar com as outras, então a evitação é persistente e precisa durar mais de 6 meses. É óbvio, se o sujeito, por algum tempo, não quero sair, não quero isso, não quero aquilo, isso pode ser sintoma de um quadro depressivo. Mas, se a situação, com esses critérios diagnósticos, se essa situação de esquiva, ansiedade, medo diante do outro durar por mais de 6 meses, a gente faz o diagnóstico de transtorno de ansiedade social, tá? E não de depressão. Adriana, mas pode ter uma comorbidade? Pode. O cara pode ser deprimido também. Ou pode ser deprimido por conta do transtorno de ansiedade social. Fala, quem é? Eu, Cláudia. Fala, amor. E esses adolescentes que tem hoje, que vivem só isolados do mundo, que está todo mundo meio que assim? Pois é, aí eu não sei se por transtorno de ansiedade social, se por fazerem parte de um gueto, porque às vezes eles têm uma trupe, não tem? Não tem? Eu não sei se é o caso que você está falando. O que a gente tem que entender é para que o sujeito está isolado socialmente, né? Para quê? Quando a gente pensa lá no esquema de isolamento social, por exemplo, que também pode estar aqui no transtorno de ansiedade social, o sujeito se sente diferente da maioria, né? Ele vai se sentindo diferente. E aí, quando ele vai ficando adolescente, ele vai se enguetando, vai formando subculturas, né? Como o punk lá nos anos 80. Agora tem agora não, já tem um tempo, que é a velocidade da luz, que os grupos vão se formando e se desformando. Aqueles emos, não tinha? Eu não sei, nunca mais vi emo. Mas eu vi. Hã?
Eu tem tempo já foi. Não tem, cara? É na Já tem os velocidade da luz. grunges. E agora é o quê que está na moda? TikTok, grupo de TikTok. De quê? De TikTok? De TikTok? TikTokers. Tipo assim, os TikTokers. Aí eles formam um grupo, mas aí tem um grupo ali. E não há uma ansiedade social, né? Às vezes é por identificação. E adolescente é muito isso, eles gostam de andar em bando, assim, né? Em Não, estou grupinho. falando que apresentam essa ansiedade, que muitos estão assim. Aí pegam um refúgio ali no videogame ou jogo, e a interação é basicamente online. Aí isso que eu queria saber a diferença, entendeu? É uma interação assim online. Porque é isso que eu estou te falando. Se esses adolescentes têm pelo menos a interação online, até porque a pandemia ela reforçou isso, né? A interação online, tem que ver se é por ansiedade social ou porque fazem parte de uma subcultura do jogo, por exemplo, que e ficam enguetados ali entre eles. A ansiedade social significa basicamente o medo da exposição e da avaliação do outro. Quando você me fala, mas eles têm um grupo que eles jogam não sei onde, eles interagem, mesmo que online, eles interagem. O cara que tem ansiedade social, ele tem pavor da interação. Está entendendo, Claudíssima? Eu não sei se eu estou conseguindo te explicar. A gente Entendi. tem que entender para que ele não interaja. É porque ele tem medo, então ele não quer contato porque ele tem medo dessa exposição, ou é porque ele faz parte de uma subcultura, está viciado em jogo? Porque o jogo online vicia e muito. O cérebro ele fica repetindo aquele troço, o cara só vê aquilo. Os jogos são tenebrosos, mas é uma outra história que não é transtorno de ansiedade social. É vício em jogos. Você entendeu, amorzinho? Então, a gente tem que entender o que está na base do cara. Agora, uma questão. O sujeito só tem pavor de se expor. Ele tem medo da avaliação do outro. Medo. A única coisa que ele faz é jogar. É jogar. Então, isso pode ser um transtorno de ansiedade social. E para fugir dessa situação, ele joga, para ele se anestesiar. Pronto. Aí é uma outra situação, entendeu? Então, a gente tem que entender o contexto. Quem me chamou? Quem me chamou não vai querer voltar. Quem me chamou? Alguém me chamou. É que eu não vejo. Fala, por favor. Patrícia. Oi, boa noite, gente. Aqui eu entrei um pouquinho, 10 minutos atrasada aí, por causa da internet aqui tá horrível. Eu estou escutando você, às vezes, bem devagarinho, low aqui, movimento bem low, porque eu estou em outro quarto, aí acho que não deu certo, mas enfim. Então, vocês estão falando aí de adolescente, eu tendo muito adolescente, e eu tive uma paciente adolescente, de 17, eu tenho uma de 14 e tem meus filhos que são adolescentes, né? E meu filho, o menino, está exatamente essa situação dos jogos. A pandemia, o que você falou, exatamente reforçou essa história aí da ansiedade social. E eu estou, assim, vivendo um problemaço com ele. E eu sou mãe, né? Porque psicóloga e mãe não é complicado. E ele já está fazendo terapia, a gente já está buscando isso aí, porque por mais que eu fale, você não vai jogar, porque algum comportamento dele que não está legal, e ele, às vezes, ele tenta até não jogar, porque ele tem a consequência do que ele fez, que é alguma coisa que ele não fez, assim, não me respondeu. Não, aí vamos ver, Paty, peraí, vamos lá entender, né? Vamos entender o caso. Mas ele já não está mais conseguindo, porque às vezes, quando eu entro no... Você quer falar desse caso na tua hora lá? Você quer falar disso lá na tua hora? Quando for a apresentação de caso, quer falar disso? Pode ser também, porque
A minha paciente, ela estava 24 horas no celular. A minha paciente com transtorno alimentar. Mas, enfim, deixa eu dizer tô uma falando coisa que muito é importante, Patrícia. Vamos lá. Nessa primeira hora, que você não sabe ainda, a gente evita de falar de casos, de pacientes, de por que eu gravo. Então, quando você conta, aparece no YouTube, entendeu? Então, a gente evita. Por isso que eu dou a primeira aula, primeira hora, eu falo sobre a teoria, e na segunda hora a gente tem 15 minutos para falar dos casos. Eu vou terminar, quando eu terminar de passar a teoria, falar sobre os critérios diagnósticos, eu vou desligar a gravação e eu vou dar um tempo para a gente discutir o assunto teórico, teórico-prático, né? Clínico, né? Mas a teoria em relação às questões clínicas. E depois a gente tem 15 minutos para falar dos casos, tá bom, amor? Por que a gente organiza assim? Eu não sabia que era gravado. Porque fica gravado, tá bem? Então, vamos lá. Então, eu estava falando do medo ou ansiedade, geralmente dura 6 meses. Falei disso, né? Eu não sabia, tá bom. Tá. O medo ou a ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida. Sempre, invariavelmente, quando vocês perceberem a palavra transtorno, é que o troço vai transtornar o indivíduo e quem está perto dele, ou seja, uma intensificação. O cara ser tímido é um problema? Não. Agora, ter um transtorno de ansiedade social significa sofrimento significativo. Tá legal? O medo, a ansiedade ou esquiva não é consequência dos efeitos fisiológicos de drogas, medicamentos ou uma qualquer condição médica. Por exemplo, o sujeito tem Parkinson, tem vergonha de tremer. Ele tem ansiedade social? Não, é uma coisa bem específica. Ele tem medo de tremer na frente das pessoas. Então, isso não é um transtorno de ansiedade social. Ele só tem vergonha de ficar tremendo. É diferente. O transtorno de ansiedade social é uma coisa mais ampla, tá? Então, também não tem a ver com transtorno de pânico, transtorno dismórfico corporal, ou seja, quando a pessoa se olha no espelho e se vê esquisita, não tem a ver com isso. Por quê? Se for ao transtorno dismórfico corporal, a gente não vai dizer que o cara tem um transtorno de ansiedade, ele só tem vergonha porque ele se vê com o nariz torto, ou ele se vê mais gordo do que ele é, ou muito magro, ou muito alto, ou muito esquisito. Enfim, não tem a ver com esse transtorno dismórfico corporal. Tá? E também não tem a ver com o autismo, porque o autista também não suporta contato social, mas não é por conta de transtorno de ansiedade. É por conta da sua condição. Tá bem? Isso. E, finalmente, a idade de início é entre 8 e 15 anos de idade e tem como histórico infantil uma inibição social e timidez. Na base, como eu venho falando, desse transtorno, está a defectividade e o transtorno de vulnerabilidade, o esquema de vulnerabilidade ao dano ou à doença. Tá bem? Muitas vezes, isso se origina por uma experiência traumática, né? Ou humilhante, ou várias pequenas experiências traumáticas e humilhantes, como na escola, ser alvo de bullying, ou vomitar diante da palestra, fazendo uma palestra, o cara vomitou a primeira vez. E aí ele começa a formar um transtorno de ansiedade geral, né, social, porque ele tem medo de vomitar, então ele tem medo de conversar com as pessoas, ele tem medo de, mais uma vez, falhar. Tá bem? Tá legal? Basicamente, esse é o transtorno de ansiedade social, que é bem diferente da fobia específica. Vocês estão sacando a diferença, né? E isso é importante porque o que vai estar na base, o que eu chamo de constelação esquemática, é diferente. Então, a gente vai tratar de questões diferentes em relação a cada transtorno desse aí. Tá bem?
Eu vou parar de gravar aqui para a gente discutir o assunto. A gente tem tempo, porque, como esse assunto foi mais curto, a gente continua. Eu acho que o próximo transtorno não sei, pânico. Acho que é transtorno de pânico. Na próxima semana a gente vai falar, tá bem? É isso aí.